Oi pessoal, tudo bem com vocês? Rose Menezes aqui da Sunshine Oráculos. Eu vim aqui dar uma palavrinha, eu adoro dar uma palavrinha, né? Contar uma historinha e falar sobre alguma coisa. Então vamos lá. O que eu queria falar com vocês hoje é a respeito de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e Espiritismo, tá? Eu queria esclarecer isso, porque as pessoas aparecem aqui com muitas dúvidas e às vezes tomam decisões erradas por não saber exatamente, né, como é que funcionam as coisas. Lógico que eu sou direta e objetiva, não sou de ficar falando aqui uma hora, tá? Não vou ficar repetindo a mesma coisa, tá? Se você tiver alguma dúvida, você ouve o vídeo de novo que você entende, tá? Eu não preciso de ficar assim, sabe, esticando muito a situação, né? Então vamos lá. Vou falar de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e Espiritismo. Vou começar com o Candomblé, tá? Porque é um dos mais antigos, né? Que a gente conhece. No Candomblé é feito um culto aos orixás. Quem são os orixás? Cada divindade rege uma parte da natureza. Então, eles acreditam que quando Deus criou o mundo, determinou uma área para cada um, um segmento para cada um cuidar. E a gente depois vai entrar nesse mérito de cada um, tá? Mas eu queria falar aqui de uma forma geral. Então, por exemplo, então tem a Iemanjá com o mar, tem o Xangô com os trovões e os raios, tem a Iansã, né, com as tempestades e os ventos, tem lá o Ogum, sabe, cada um tem o seu segmento. Então, Deus determinou que cada orixá cumprisse com a sua obrigação com determinada parte da natureza. O objetivo era harmonizar a vida aqui nesse planeta, com toda a natureza sendo controlada, tá? Então, para isso foi que foram criados arquétipos dos primeiros que vieram e por aí vai. Isso aí é uma longa história, depois eu conto. Então, o Candomblé, eles não incorporam entidades, eles não cultuam reencarnação, eles cultuam os ancestrais. Eles se baseiam muito na história dos ancestrais, que foram os primeiros, né? Nós somos descendentes de alguém chegou primeiro aqui, né? Então, o Candomblé, eles se baseiam muito nos ancestrais, respeitam demais as suas raízes, né? E cada orixá é determinado para cuidar de uma parte da natureza. Os Exus que a gente conhece, que a gente trabalha, não são do povo do Candomblé. O povo do Candomblé não atende pessoas, na gira de Candomblé não tem consulta, sabe? Então, ali são divindades, são os santos que estão incorporando, não são espíritos que vieram e reencarnaram, tá? Então, o Candomblé, ele faz o culto pros orixás. Então, na sua feitura, são vários os rituais. E na sua feitura é feito um renascimento, a pessoa passa por um renascimento. Então é a sua vida a partir dali, daquele início, né, daquela feitura. Então você nasce para o orixá entra na sua vida de uma forma mais abrangente, você assume as características maiores do orixá, que provavelmente já é seu desde sempre, e aí você vai cuidar para que a sua vida flua normalmente, tá? Porém, são rituais de raiz, são rituais assim bem antigos, né? Não é uma coisa assim moderna, né? E então os orixás, quando eles se apresentam com as roupas, com as cores e com os acessórios de onde eles trabalham. Por exemplo, o Oxum com a água, então vem o Oxóssi com o arco e flecha, que ele é um caçador. Então eles têm as ferramentas de trabalho deles de acordo com a área que ele governa. Agora, vamos agora passar para a Umbanda, tá? Então, a gente sabe que Candomblé, eles incorporam divindades, são os santos, são os orixás, tá? Incorpora, vem, dança, a dança tem toda uma significação, tá? E não são de consultas. A consulta no Candomblé é feita através do oráculo dos búzios, através do dirigente da casa, tá? Para se cultuar, qualquer linha tem que se preparar o solo, tem que se consagrar o solo para que obsessores não entrem no lugar dessas entidades. Então, tanto no Candomblé é feito os assentamentos, na Umbanda é feito firmações. Então, cada um tem o seu fundamento, tá? Vamos lá para a Umbanda. A Umbanda, ela foi criada aqui no Brasil, né? Então, ela é nova, ela tem 100 e poucos anos, né? Então, ela foi criada aqui no Brasil e quem veio primeiro foi um caboclo. Então,
A Umbanda, o povo da Umbanda acredita em reencarnação, porque as entidades todas da Umbanda são espíritos reencarnados que evoluíram no plano espiritual, né? Então, eles acreditam em reencarnação e teve alguns espíritos que chegaram num patamar tão alto que vêm como entidade. Por exemplo, Caboclo veio primeiro, né? Preto Velho veio lá da África com os ensinamentos dos africanos. Então, trouxe muita influência de Candomblé, né? Então, trouxe muita influência do culto aos orixás. Então, na Umbanda, tem toda a preparação, tem todo o fundamento e cada entidade tem a sua origem, mas são reencarnados, né? São espíritos reencarnados, tá? Então, na Umbanda, a parte da esquerda, os Exus e as Pombagiras, eles são determinados na hora, quando você vai ver quem são os orixás, quem são os santos daquela pessoa, quem rege, eles acreditam também nos orixás, mas eles desenvolvem mais as entidades, né? Então, quando você vai olhar, você já vê quem é o Exu, quem é a Pombagira que segue aquele orixá, aquelas entidades. Na Umbanda, quando você entra, você começa um desenvolvimento para desenvolver as 7 linhas da Umbanda, né? Então, vem Caboclo, vem Herê, vem Preto Velho, vem, sabe? Então, é feito toda uma preparação. Não é assim, eu vou entrar na Umbanda hoje, vou sair incorporando todo mundo. Não. Sabe? São as próprias entidades que se manifestam. Tá? Tem gente que está há 10 anos na Umbanda e não recebem ainda o Exu, não recebem ainda a Pombagira. Isso tem um momento certo que é determinado pela própria entidade. E na Umbanda se desenvolve o Exu e Pombagira. E tem muitas casas de Umbanda que também trazem outras linhas, como ciganos, como o Zé Pilintra, com a parte da malandragem, né? Que se adequam aí a uma linha, né? Mas, por exemplo, o Zé Pilintra, ele veio primeiro com o Exu, né? Então, por conta do desenvolvimento dele, da desenvoltura dele, ele ficou com uma linha à parte, porque ele trabalha em todas as áreas. E os Exus e as Pombagiras na Umbanda são desenvolvidos e são cultuados separadamente. No Candomblé, não. Normalmente, numa casa de Candomblé, se cultua a Bara, ou então é o Exu do dono, do dirigente da casa que é cuidado. Todos os trabalhos de limpeza, tudo que é feito na casa é direcionado para esse Exu. Na Umbanda, não. Cada um tem o seu. Tem pessoas que desenvolvem os filhos e os filhos acabam cuidando dessas entidades. Tem casas que cuidam da linha de todos os filhos, dependendo de como de como foi feito esse contato, de como foi feito essa aceitação da entidade com a casa, tá? A Quimbanda é uma linha também todos nós temos a raiz africana, né? Porém, a Quimbanda começou em 1960, no Rio Grande do Sul. A Quimbanda já é um culto mais voltado para a esquerda, mais Exu, entendeu? Então, não se cultua, por exemplo, orixá e nem santo ali na Quimbanda. É mais mestres da esquerda. Isso vem muita influência da América do Sul, vem muita influência dos países aqui vizinhos, né? Mas eles cultuam mais a esquerda. Por exemplo, tem o Beelzebub, por exemplo. O Beelzebub é considerado um dos reis da Quimbanda. Dificilmente ele vem na Umbanda, com os fundamentos da Umbanda. Mas ele, se ele estiver assentado, ele atende sim a casa, ele protege muito a casa. Então, essa linha, as pessoas falam, isso é por mal. É por mal de quem pede o mal, né? A entidade, é interesse da entidade subir um degrau na evolução, né? Então, quando você cuida desse povo da maneira correta, né? Voltado para o bem, trazendo eles, doutrinando eles para a linha do bem, essa força, essa energia que eles têm, eles vão direcionar como uma proteção, como defensores e não como atacantes, entendeu? Agora, tem pessoas que descobrem esse tipo de energia e manipulam, sabe? Eles estão em desenvolvimento, eu já falei sobre a hierarquia dos Exus, tem aqueles que estão lá embaixo, eles aceitam, sabe? Então, não é que a Quimbanda é uma coisa feita para o mal, não. Eles simplesmente só cultuam os Exus, por quê? A linha da esquerda, por quê? Porque eles são os mais próximos da Terra, eles são mais próximos a nós, eles têm mais a proximidade com o povo daqui, né? Então, as regras são menos rígidas, né? Agora,
é muita responsabilidade, porque quando a pessoa assume uma linha dessa, tem os seus compromissos com a própria entidade, né? Então, aí é cada um, né? Eu entrei lá na Quimbanda e me lasquei. Alguma coisa errada você fez, porque eles não vão te atacar de graça e nem te escravizar, sabe? Te escravizar pra quê? Né? Pra ter mais um seguidor? Não. Entende? Então, eu acho assim, sabe? É necessário, porque eles têm, os grandes mestres da esquerda estão ali, porque eles só cultuam a esquerda, então eles se dedicam totalmente as suas energias a cuidar do povo da esquerda, entende? Então, essa é a diferença entre a Quimbanda, a Umbanda e o Candomblé. Agora, o Espiritismo, ele vem com a energia aí, com o fundamento de Allan Kardec, né? Então, eles trabalham muito a reencarnação. Eles doutrinam esses espíritos que estão para ser reencarnados. Então, tem espíritos perdidos que eles invocam ali na hora do trabalho deles, e eles limpam, eles direcionam, né, esse espírito para o bem, eles direcionam para a luz, eles preparam muito esse espírito para poder trabalhar, para poder incorporar, se for incorporar. Eles não trabalham com giras, nem com altar, nem com oferendas, nem com despachos. Não, ali é como se fosse um grupo de orações, né? Eles trabalham a energia. Eles têm todo um evangelho, eles têm toda uma preparação, um ritual a ser seguido deles lá, é toda uma preparação, uma doutrina totalmente deles, né? Que é voltada para o desenvolvimento de espíritos. Eles purificam os espíritos. A função deles é preparar, aqui na Terra, é preparar esses espíritos para a reencarnação. Então, quando tem algum espírito, a pessoa está perturbada, vai tomar um passe lá, eles tiram aquele espírito que está perturbando e encaminham, entende? Eles encaminham para a luz. Então, a função deles é essa. Existe toda uma preparação. E outra coisa, eles são muito de meditação, são muito de orações, né? Então, eles são muito assim, determinados com a linha de Deus em primeiro lugar, e nós, cada um, tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, eles têm muito essa doutrina, eles repetem muito isso, e para fazer com que exista uma harmonia entre as pessoas. E eles não fazem festas, por exemplo, não. São reuniões privadas, né? São reuniões particulares, que eles falam sobre os ensinamentos do Evangelho deles, e falam sobre a doutrina de Kardec, falam sobre como purificar esses espíritos. Eles trabalham muito em função de purificar a energia da Terra. Então, são muito de orações, são muito de reflexão, são muito de silêncio, né? Então, e a Umbanda, ela pega um pouquinho de cada coisa. A Umbanda respeita muito o espiritismo, respeita demais o Candomblé, porque também cultuam o orixás, e respeitam também a Quimbanda. Por quê? Porque tem uma esquerda muito forte, né? Eles são dedicados a isso. Então, quando você for... E outra coisa, não adianta você falar assim, eu vou entrar para o Candomblé. Você tem que ver se o seu santo vai... Se os seus mentores vão querer, vão permitir, de que linha que você é, qual linha que você se sente melhor. Às vezes você pode ir numa casa chiquérrima, assim, toda paramentada, uma casa maravilhosa, que enche os olhos, é bonito. Você vê uma festa rica, mas às vezes o seu orixá não quer ficar ali, não. O meu, por exemplo, eu fui iniciada criança, né? Eu tinha 7 anos. A minha santa saiu enrolada num morim branco, um pano amarrado aqui, ó. E eu tinha fascinação por aquelas roupas de santo. No dia que eu insisti, falaram para mim, não faça isso, você não precisa disso. Eu insisti. Quando eu já estava adulta, né, eu queria aquelas roupas bonitas, né, aquelas coisas lá, daquelas festas. Meu mentor falava, meu Baralonã, que vem comigo desde a minha feitura de 7 anos, você não precisa disso, né? Você tem que praticar o bem. E sem precisar de participar do culto, né? De uma forma que eu tenha que fazer festas, que eu tenha que... É muito bonito isso, só que eles não queriam que eu fizesse, eu insisti. Eu me lasquei, sabe? Por quê? Porque a minha santa não queria isso, entende? Eu insisti. Mas, assim, eu acho assim, que cada casa tem seu fundamento, cada casa tem seu jeito de trabalhar,
E quando você entra por uma casa, você respeite a navalha que te raspou, a mão que lavou a sua cabeça. Por quê? Você pode entrar numa quizila com o pai de santo, com a mãe de santo. Você pode odiar a pessoa, né? A pessoa com os seus requisitos lá. Mas você jamais entra em confronto com a pessoa na religião. Por quê? Quando você entra numa casa, você vai desrespeitar o dono da casa, que é o mentor, é o fundador, é o que está ali no chão, é o dono do solo sagrado. Então, você jamais faça isso, porque você está desrespeitando um orixá. Ah, porque a fulana de tal me raspou errado, sabe? Você já foi raspado desse santo, então você vai cuidar dele pro resto da sua vida, porque foi feita uma preparação ali. Ah, você quer cuidar do outro, você cuida de quem você quiser, mas você jamais afaste o primeiro que colocou a mão na sua cabeça, entendeu? Jamais pare de cuidar. Ah, eu entrei para o candomblé, mas não é bem isso que eu queria. Então você se informe muito bem antes de entrar numa religião, porque todos têm os seus rituais. O candomblé é muito rígido, são muitos rituais, são muitos degraus a serem subidos, sabe? Para chegar a determinado lugar. E outra coisa, cada um tem o seu fundamento, cada um tem a sua maneira de agir. A Umbanda tem muito fundamento. Você não pode simplesmente falar assim, ah, eu tenho uma garagem aqui, eu vou abrir um terreiro de Umbanda. Ah, maravilhoso. Sabe, os obsessores vão dançar, vão sambar, dançar uma rumba. Você sabe rumba? Os obsessores vão dançar uma rumba ali. Por quê? Porque isso tem que ser muito bem preparado. Umbanda tem fundamento, sabe? E é rígido também. Todo mundo, ah, Umbanda é fácil. Não, tem muito respeito. Então, a Umbanda é fraternidade, caridade e respeito pelos outros. O que a gente faz de trabalhos, a gente faz para a parte da esquerda e faz agrados para orixás, agrados para a entidade. Então, eles recebem esses agrados, entendeu? Nós trabalhamos com oferenda. Agora, a Quimbanda também tem... A Quimbanda trabalha com sacrifício animal, mas o sacrifício para eles não é a matança que eles falam, não é para tirar a vida do animal e beber o sangue, assim, não. Aquilo tem uma simbologia, aquilo significa a vida, né? E outra coisa, eu acho muita hipocrisia de quem fala, eu sou uma defensora dos animais, né? Só que eu seria hipócrita se eu falasse que eu sou contra, por quê? Porque eu gosto de carne, eu como carne, eu adoro uma churrascaria, sabe? E lá na churrascaria, porque maltrata os animais. Você acha que lá na churrascaria o dono do matadouro vai chegar no boi e vai falar assim, ó, boi, você dá licença que eu vou dar uma cacetada na tua cabeça? Então, toda vez que eu vou comer carne, eu penso nisso, sabe? Mas assim, gente, a gente tem que ser realista, a gente tem que respeitar. Eu respeito, sabe? Matanças a gente faz de galos e galinhas, por exemplo, que a gente come, sabe? Na época que eu fazia matança, eu distribuía a carne para a comunidade, como eu faço sempre. Entende? E a gente usava os axés, o que a entidade pedia, né? Então, é toda uma simbologia, sabe? A gente não vai matar ninguém para tirar o sangue, para oferecer. Não existe isso. Lógico que isso daí é outro assunto, né? Mas, então, gente, o que eu quero dizer, quando vocês entrarem por uma religião, estude bem sobre ela. Ah, tem uma entidade encostada em mim. Tenha certeza que é uma entidade. Tenha uma certeza que é um espírito de luz que está falando com você. Se consulte, vá num local especializado, preparado para isso. Não fique chamando na sua casa que você não sabe quem é. Os obsessores se fingem até de Oxalá, se fingem até de Inhansã, que é a que tira os obsessores, entendeu? Eles se fingem, passam por isso. Eu já vi isso acontecer em terreiros, sabe? Então, muito cuidado quando você lida com essa parte e tenha muito respeito, porque o objetivo de Deus permitir que isso se dividisse em vários elos era para fazer o bem, era para harmonizar a vida aqui na Terra, não era para virar uma guerra, né? Uma rede de picuinhas que virou. Mas assim, cada um. Então faça a sua parte, cuide dos seus, tá? Cuide dos seus, que eles respondem e eles protegem com certeza. Tá bom, pessoal? Era isso. Até mais, pessoal.